Eu amo quando vocês começam falando que tá super focada. A primeira coisa que a gente deve observar aqui é: café sem açúcar tá perfeito. Eu sempre falo pra vocês tomam um café por conta do estímulo que ele dá ou por conta do gosto? Porque se for por conta do gosto, você gosta de fato de café, você não vai colocar açúcar no café. Só que aqui a gente vê um ponto: 2 torradas integrais. Entraria super como uma fonte de carboidrato, não teria problema algum colocar 2 torradas, pão e etc. Mas depois a gente entra com uma geleia diet. É uma geleia diet? É uma geleia diet. Mas aqui a gente tem 2 fontes de carboidrato e uma fatia de queijo branco. Ou seja, a gente tem carboidrato e gordura nessa dieta. A gente não tem nenhuma fonte de proteína. Quando a gente fala sobre o processo de emagrecimento, a gente precisa ter proteína no período da manhã. Aí, logo em seguida, fala, eu corto o pão pra não jantar muito tarde. Aqui, no caso da torrada, você poderia até colocar um pão. Seria a mesma coisa, basicamente as mesmas calorias, claro. Depende muito dessa torrada que você tá colocando também, porque às vezes tem algumas torradas no mercado que elas são mais calóricas até mesmo do que um pão, tá? E aí você poderia comer mais aqui nesse período. Mas aqui já tá a primeira chave do ponto do emagrecimento. A gente precisa, assim, necessariamente, ter um pouco de proteína, que a gente não tem nada. A fatia de queijo branco, ela é fonte majoritária de gordura e não de proteína. Então aqui a gente tem gordura, e no processo de emagrecimento a gente deve diminuir a fonte de gordura, e só vai ter proteína lá no almoço. Aí no almoço você come um frango grelhado, o arroz integral, o arroz poderia ser um arroz normal. Legumes cozidos, tá perfeito o almoço. Eu acrescentaria até um pouco mais de salada, mas se você não gosta, aqui tá perfeito. O frango grelhado, o arroz, o legume está perfeito. Suco natural aqui, nesse ponto, não sei se eu gosto tanto, porque aqui, se você é uma pessoa que sente uma fome grande, você poderia estar colocando outras coisas que você vai conseguir mastigar. Aqui a gente tá tendo basicamente uma caloria. Vamos supor, você poderia pegar também uma laranja e chupar ela ao invés de tomar um suco, porque pra gente poder fazer um suco, não vai só uma laranja, não mais. Então aqui nesse caso, o suco de laranja, ele é mais calórico sim. Talvez você poderia estar comendo algo que vá saciar você melhor, ou seja, melhorar um pouco mais ali o seu café da manhã, talvez. A tarde sempre dá vontade de um docinho. Por que será que a tarde sempre dá vontade de um docinho? Porque não teve proteína no café da manhã, não teve um aporte melhor no café da manhã, também de nutrientes. Aí a gente poderia ali entrar até mesmo com um ovo, um whey, um leite, um iogurte. Ali na parte da tarde, bananinha ou aquelas barrinhas de cereal que vendem no mercado. 2 pontos. Não é um café da tarde nutritivo, tá? Bananinha, muitas das vezes tem muito açúcar, ou até mesmo se for uma bananinha light, tá? Aqui você vai estar só comendo carboidrato. De novo, não vai estar comendo proteína. No processo de emagrecimento, a proteína, ela sim é importante, que a gente quer fazer a troca de composição corporal. Então aqui, de novo, colocaria alguma coisa assim que remete um pouco mais à proteína. Um pão com patê, ou uma crepioca, ou algum outro lanchinho, um wrap mais saudável. E aí a gente consegue ter mais nutrientes aqui nesse ponto. Até mesmo uma fruta, por exemplo, é carboidrato? Continua sendo carboidrato. Mas aqui, barrinha de cereal, muitas das barrinhas, elas são altamente calóricas. E a conta, ela muitas das vezes não fecha. A parte da janta, eu faço uma crepioca com queijo e peito de peru, carboidrato e gordura. A gente vê pouca proteína. A proteína ela só aparece na parte do almoço. A tapioca em si, que, olha lá, tá querendo cortar o pão, mas a tapioca é um carboidrato melhor que o pão, com certeza, mas é mais calórico. No processo de emagrecimento, a gente precisa tomar cuidado em fazer essas trocas que parecem ser saudáveis, ou seja, são mais saudáveis, mas que podem ser mais calóricas.